Então nós vamos começar a aula. Começando a aula de relações métricas no triângulo retângulo. Então, primeira coisa, tem que conhecer o triângulo retângulo. Por que triângulo retângulo? Porque o triângulo tem um ângulo reto aqui, um ângulo de 90 graus. E aí eu tenho que conhecer as partes desse triângulo. Que partes são essas? Então aqui a parte, ó. A, B, C, M, N e H, que é a altura. O bom dessas relações métricas é que as letrinhas vão estar sempre no mesmo lugar, ou seja, então sempre vai ser A, sempre vai ser B, E, M, N, H. Então, a partir desse triângulo retângulo, nós temos algumas fórmulas que nós vamos usar para calcular cada parte aí. Nós vemos que nesse triângulo nós temos 6 partes. Parte A, parte B, parte C, parte M, parte N, parte H. E nós vamos usar as fórmulas para calcular esse triângulo retângulo. Então aqui, ó. Então eu coloquei para vocês as fórmulas aqui. No momento nós temos 5 fórmulas. E aí depois nós vamos ver a sexta fórmula, que é o teorema de Pitágoras. Então aqui, vendo a fórmula aqui, nós temos a primeira fórmula, que B, ó, primeira fórmula, B ao quadrado igual a A vezes N. Segunda fórmula, C ao quadrado igual a vezes M. Terceira fórmula, H ao quadrado igual a M vezes N. Quarta forma, A vezes H igual a B vezes C. E quinta forma, A igual a M mais N. Então são essas 5 fórmulas que nós vamos ver. Então vamos ver na prática, vocês vão ver que agora a matéria de matemática e geometria fica muito mais fácil, porque a gente vai trabalhar com fórmulas. Então vamos observar um exemplo prático para nós vermos aqui. Ó. Exemplo 1. Calcule A, B, C e H no triângulo abaixo. Então eu dei o triângulo aqui, ó. A, B, C, H, 2 e 6. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar as letrinhas que estão me faltando. No caso é o M e o N. Então vamos ver como vai ficar. Então ficou assim, ó. Então eu tenho todas as letrinhas, todos os meus elementos do meu triângulo, todas as letrinhas. A, B, C, M, N e H. Então eu tenho que, ele pede para mim calcular A, B, C e H. Eu tenho que lembrar que para cada uma dessas aí eu tenho uma fórmula diferente para calcular. Então vamos começar calculando o A. Olha como vai ficar o A. Como eu tenho o M e o N, ó, eu tenho o M que vale 2 e o N que vale 2, a fórmula que eu vou usar para calcular o A é essa. A igual a M mais N. Então é só somar aqui, ó. Então M vale 2 e o N vale 6. Então A é igual a 8. 2 mais 6, 8. Então notem que o A é a soma total aqui dos dois, ó, que eu tenho aqui, ó. Só somar os dois aqui, encontrei o A. Então meu A vale 8. Segunda letrinha para calcular o B. Aí eu vou ter que usar a fórmula do B. Qual é a fórmula do B? B ao quadrado é igual a A vezes N. Essa é uma das fórmulas que eu vou usar. Como eu tenho o A e o N, eu uso essa fórmula. Então, B ao quadrado é igual ao A que eu encontrei aqui, que vale 8, vezes o meu N, que vale 6. Aí eu vou fazer a conta. 8 vezes 6 deu 48. Então, B ao quadrado é igual a 48. Lembrando que eu tenho um 2 aqui, ó, que é expoente, eu tenho que passar para o outro lado. O contrário da potenciação é a raiz de seção, raiz quadrada. Então, B é igual a raiz de 48. Nesse caso, eu não tenho raiz exata, então eu posso parar minha conta aqui. Então, o valor do meu B vai ser raiz de 48. Encontrei o meu B. Agora, ele pede para me encontrar quem? Agora, o C. Então, para encontrar o C, eu vou fazer o quê? Usar a fórmula que tem o C, que é a fórmula do C ao quadrado igual a vezes M. Lembrando que o valor do A eu tenho que é 8 e o valor do M eu tenho que é 2. Então, voltando à minha fórmula aqui, eu tenho C ao quadrado igual a vezes M, multiplicação. Então, C ao quadrado igual a meu que vale 8, vezes o meu M que vale 2. Aí eu vou multiplicar. 8 vezes 2. 8 vezes 2 dá 16. Então, C ao quadrado igual a 16. Pego o expoente e passo para o outro lado em forma de raiz. C igual a raiz quadrada de 16. Nesse caso, eu tenho raiz exata. Qual o número que ele vezes ele dá 16? 4. Então, C igual a 4. Por quê? A minha raiz é exata. Nesse caso, tirei a raiz porque é exata. No outro, com a raiz 48, eu não tirei. E a última letrinha para calcular, quem é o H. Qual a fórmula do H? H ao quadrado igual a M vezes N. Então, como H ao quadrado igual a M vezes N, eu vou substituir. H ao quadrado igual a M que vale 2 vezes o N que vale 6. Aí eu vou fazer 2 vezes 6, H ao quadrado igual a 2 vezes 6 que dá 12. De novo, o expoente vira raiz quadrada. Então, H igual a raiz quadrada de 12. Então, assim eu encontrei as 4 letras que estavam me pedindo. Agora vamos ver outro exemplo. Exemplo 2. Calcule M, N e B no triângulo abaixo. Então, deu o triângulo aqui, ó.
18B, 12M, N, 6. Então agora nós vamos colocar primeiro as letrinhas que está faltando. Então completei meu triângulo. Sempre eu tenho que completar meu triângulo com todas as letrinhas. Então A, B, C, M, N e H. Todos isso. Agora, então ele pede para mim calcular M, N e B. Lembrando que eu não posso usar a forma do H para calcular o M e o N, porque eu não tenho nenhum dos dois. Então eu vou começar calculando pelo B. Então pelo B, como eu não tenho o B, uma fórmula do B precisa do N, eu não tenho ele, e a outra forma do B não precisa do N. Então eu vou usar qual forma que eu não preciso. Então que forma que eu vou usar na primeira questão? Essa aqui, ó. A vezes H igual B vezes C. Para me calcular o meu B, porque eu tenho A, que vale 18, eu tenho o C, que vale 12, e tenho o H, que vale 6. Então vai ficar assim, ó. O A vale 18, então A 18 vezes o meu H, que vale 6, é igual ao meu B, que eu não sei quanto é, vezes o meu C, que vale 12. Aí eu vou fazer 18 vezes 6, 18 vezes 6 dá 108, é igual a B vezes 12. Agora, para encerrar minha conta, como é uma equação do primeiro grau, eu pego o 12 e passo para o outro lado e troco o sinal. Ele está multiplicando, vai passar dividindo, então vai ficar 108 dividido por 12 igual a B. Que então, se nós fizermos a conta, B é igual a 9. Então, já sei que o meu B vale 9. Agora, eu consigo calcular o N. Ó. Se eu sei o valor do B, eu já consigo calcular o N. Então, o meu B vale 9. Então, o meu B ficou valendo 9. Quando eu coloquei aqui no lugar do B, vai ser 9. Então, a forma do B. Vai calcular o N aqui, ó. B ao quadrado igual a A vezes N. Então, o valor do meu B é o 9 que eu encontrei em cima. 9 ao quadrado é igual ao valor do A, que vale 18, dividido por N. Aí 9 ao quadrado, que é 9 vezes 9, dá 81. É igual a 18 vezes N. Então 81 igual a 18 vezes N. De novo, equação do primeiro grau. Como que eu resolvo? Passo o número para o outro lado e troco o sinal, deixo a letrinha sozinha. Então 18 está multiplicando o N e ele vai passar dividindo. 81 dividido por 18 é igual a N. Como não dá uma conta exata, vai dar 5, alguma coisa, eu posso fazer o que? Deixar em forma de fração. Então, N igual a 81 sobre 18, que é a minha resposta. 81 sobre 18, porque não deu a conta exata. Então, eu calculei o meu N. Agora, falta calcular quem? Falta calcular o M. Para calcular o M, eu vou usar a forma do C. Ó. C ao quadrado igual a A vezes N. M. Lembrando que eu tenho os dois. Ó. Eu tenho C, que vale 12, e tenho A, que vale 18. Falta calcular apenas o M. Então, vamos substituir aqui na nossa continha. C ao quadrado igual a vezes M. Então, C ao quadrado é 12 ao quadrado igual ao meu A, que é 18 vezes M. 12 vezes 12 dá 144, é igual a 18 vezes M. De novo, equação do primeiro grau. Pego o 18, passo para o outro lado, troco o sinal. Está multiplicando, passa a dividir. Então, ficou 144 dividido por 18 igual a M. 144 dividido por 18 dá 8. O meu M vale 8. Então, resolvemos mais um exemplo. Agora vamos fazer um exemplo quando eu tenho uma letrinha só. Exemplo número 3. Calcule x no triângulo. Então tá aqui, ó. 8, 9, 12x. Então para mim saber que eu tenho que calcular o x aqui, ó. Primeiro eu tenho que saber quais letrinhas que eu tenho no meu triângulo e qual letrinha que eu preciso calcular. Então vamos primeiro colocar todas as letrinhas do nosso triângulo. Então olha como ficou. Coloquei todas as letrinhas que eu tenho. A, B, C, M, N, H. Lembra? Novamente, todas as letras na mesma posição. Aí notem que eu quero calcular o X. O X vale quem? Vale o H. Aí eu vou selecionar as duas fórmulas que eu tenho que tem o H. Que forma que tem o H? H ao quadrado é igual a M vezes N e A vezes H igual a B vezes C. Essas duas fórmulas têm o H. Então eu posso usar qualquer uma das duas fórmulas? Não, tem que ver quais os dados que eu tenho. Por exemplo, se eu for usar a primeira fórmula, eu preciso do M e do N. Se você notar no meu exercício aqui, ó, não tem o valor do M e não tem o valor do M. Então eu não consigo usar essa primeira fórmula. Porque eu não tenho M e não N. Então eu vou ter que usar essa segunda aqui, ó. A vezes H igual a B vezes C. Por quê? Eu tenho o valor do A, tenho o valor do B e tenho o valor do C. Para calcular o H. Então vamos ver como fica usando essa segunda fórmula. Então usando a fórmula A vezes H igual a B vezes C. Então substituindo, o nosso A vale 12. Vezes o H, que é o X que nós vamos encontrar. Quem pode continuar H mesmo ou o X, tanto faz. Você que vai colocar. É igual a 9 vezes 8, que 9 é o B e 8 é o C. Então, continuando aqui, vamos ver como fica. Então, resolvendo 9 vezes 8 é 72. Então, ficou 12x
igual a 72. O 12 é a equação do primeiro grau. O 12 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então vai ser x igual a 72 dividido para 12. Se eu dividir 72 para 12, x igual a 6. Então o valor do meu x, que era o meu h, vale 6. Por quê? Então por que eu usei a segunda fórmula? Porque eu não tinha nem o m nem o h na primeira. Agora vamos ver o quarto exemplo. Como é que fica aqui? Ó. Exemplo 4. Calcule y. Então eu dei um exemplo aqui. Ó. 4, 2 e y. Nós vamos, primeiro, ponto de novo, colocar as letrinhas do nosso triângulo para a gente saber o que nós estamos procurando. Então eu coloquei minhas letrinhas. Ó. A, B, C, M, N, H, como sempre aqui. Note que agora eu preciso calcular o y que vale o A. Para calcular o y vale o A, a forma que tem o A, eu tenho 4 formas que aparecem aqui com A. Então minha letrinha aparece em 4 formas. A igual a M mais N, B ao quadrado igual a A vezes N, C ao quadrado igual a vezes M, A vezes H igual a B vezes C. Mas qual das 4 formas eu tenho que usar? Então eu tenho que lembrar das letrinhas que eu tenho. Eu tenho quem? Eu tenho o B que vale 4 e tenho o N que vale 2. Então eu tenho o B e o N. Então, notem que das 4 formas que eu posso usar, aqui tem B e N, essa aqui, ó. B ao quadrado igual a vezes N. Não posso usar a primeira, porque se eu usar a primeira eu preciso do M e eu não tenho ele. Se eu for usar a terceira, também dependo do M, também não tenho ele. Se eu for usar a quarta fórmula, eu dependo de quem? Do C e do H. Não tenho nem o C nem o H. Então a fórmula que eu vou usar é a segunda. B ao quadrado igual a vezes N. Então vamos ver como é que fica usando a segunda fórmula? Então, depois que eu descobrir minha fórmula, eu vou usar ela para calcular o valor do meu y. B ao quadrado igual a vezes N. Substituindo, o valor do meu B aqui em cima é 4. Então vai ficar 4 elevado ao quadrado é igual ao meu A que vale y vezes o meu N que vale 2. Então vai ficar 4 ao quadrado é igual a y vezes 2. Vou resolver primeiro 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4 que dá 16. É igual a y vezes 2. De novo, equação do primeiro grau. Pego o 2, passo para o outro lado, troco o sinal. 16 dividido por 2 igual a y. Se eu for dividir 16 por 2 dá 8. Y igual a 8. Então, nossos dois exemplos ficaram assim, né? Lembrando para vocês que essa é a primeira matéria do terceiro bimestre. Que vocês vão ver que a geometria é muito mais fácil, né? Então, nós começamos com as relações métricas no triângulo retângulo. Na próxima aula nós vamos ver o teorema de Pitágoras. Espero que vocês consigam fazer a atividade, uma boa atividade para vocês.